O Vale Urgente ao vivo aqui na tela da Band, agora para falar de eleições 2024. O programa Vale Urgente segue com a série de sabatinas com os candidatos à Prefeitura de São José dos Campos. Os 6 postulantes ao paço municipal, com candidaturas aprovadas pela Justiça Eleitoral, foram convidados pelo jornalismo da Band para participar dessas entrevistas. O tempo de cada um é de 10 minutos e a ordem das entrevistas foi definida por sorteio com os partidos políticos, sendo que hoje é o 5º entrevistado. Quem está aqui comigo no estúdio da TV Band Vale é o candidato professor Wilson Cabral, do PDT. Obrigado pela presença, professor, tudo bem? Tudo bem, obrigado pela oportunidade de conversar um pouco sobre São José. Eu que agradeço a presença do senhor para a gente falar um pouco mais de São José nesse projeto das sabatinas do projeto Band Eleições. Professor, eu quero começar falando, o senhor sempre foi ligado às causas ambientais. A gente já teve a oportunidade de entrevistar o professor Wilson diversas vezes aqui na tela da Band, principalmente ligado sobre questões ambientais. O senhor é professor do Instituto Tecnológico de Aeronáutica há bastante tempo, do ITA, aqui em São José dos Campos, trabalhou com diversos setores, sensoriamento remoto, energia, ambiente, tem pós-doutorado. Essa é a sua prioridade, a questão ambiental. Se o senhor vencer a eleição, o que vão significar esses temas na diretriz política do senhor? Vamos lá, você falou em questões ambientais, né? Eu resumiria a uma palavra, sustentabilidade. E nós não seremos nada se não formos sustentáveis. Ou seja, a gente precisa encontrar um caminho sustentável na Terra, no planeta. Caso contrário, nós pereceremos. O planeta vai continuar, mas nós como espécie vamos perecer, certamente. Isso está muito claro, né, na ciência. Agora, esse caminho da sustentabilidade, ele é transversal, né? A sustentabilidade não está só na questão ambiental, propriamente dita. Ela está na educação, ela está na mobilidade urbana, ela está na cidade como um todo, no planejamento, no plano diretor, ela está nos resíduos, na forma como você lida com resíduos, está no saneamento básico. Então, ela tem uma transversalidade que permite que você trabalhe com todos esses temas dentro do arcabouço, do pano de fundo de ser sustentável. Eu vou ser mais específico num ponto que é muito importante para a cidade de São José dos Campos, que mexe com todo mundo, que é a questão do banhado, conhecido como pulmão da cidade, é um cartão postal. O senhor é a favor da retirada das famílias do banhado, da comunidade Vila Nova Esperança? E mais do que isso, o que fazer com as famílias e com aquela área toda que hoje é um parque? Eu acho que a questão do banhado já deveria estar resolvida, na minha opinião. E não passa pela remoção pura e simples dos moradores. É uma comunidade que está lá há muito tempo, há décadas. São várias situações, mas de qualquer forma houve erros aí ao longo do processo, no caso do banhado. O primeiro talvez tenha sido quando se definiu a APA do banhado, a Área de Proteção Ambiental do banhado, e que incluiu essa APA, o recorte, incluiu uma parte da comunidade, uma parte pequena. Depois veio o Parque Natural Municipal do Banhado, que também criou um outro recorte, esse é municipal, a APA estadual, criou um outro recorte em que a comunidade estava ali dentro, um pedacinho. E aí criou-se essa ideia de que o Parque Natural Municipal não pode ter gente dentro. E, de fato, pela legislação, ela é mais restritiva, não poderia. Mas como é que você cria um parque restritivo, sendo que você já tinha comunidade ali? Então, o ideal seria ter feito esse recorte. É importante que exista o Parque Natural Municipal do Banhado, é importante que exista a área de proteção ambiental, mas que elas recortem o pedacinho da comunidade. Teria sido um recorte parecido ao que foi feito para permitir a Via Norte, por exemplo? Talvez, né? Mas isso aconteceu em várias unidades de conservação no Brasil, né? Talvez simplesmente um erro de geoprocessamento, ou alguma coisa um pouco mais mal intencionada, no sentido, não, vamos colocar aqui, porque aí a gente cria um objeto, cria uma pressão para tirar a comunidade. O senhor é a favor de manter a comunidade, fazer o que com aquela área? Eu sou absolutamente a favor de manter. E outra, nós temos um plano de urbanização feito, já pronto para o banhado, que foi feito a partir da academia, foi feito com universidades, com a comunidade, com a Universidade do Vale do Paraíba. E ele é muito bonito, é um plano que coloca o banhado em perspectiva e transforma a região para bem da cidade, para bem de todos ali no entorno e para a comunidade. E para o próprio banhado enquanto área de recursos ambientais naturais. Aliás, o senhor colocou na internet um plano chamado Sanja 2030. Sim. O senhor fala de um conceito de cidade-parque. Passa por isso? O que seria esse conceito? Também, isso está incluso. Por quê? Porque você tem uma comunidade
urbanizada, com regularização fundiária, urbanizada, e que está à beira de um parque, duas áreas de conservação, que é o Parque Natural do Banhado e a APA, né? E a gente vai fazer, a ideia é o seguinte, mais do que cidade esponja, hoje se fala muito em cidade esponja, quando você fala em adaptação climática. São cidades que têm que receber cargas de chuva muito maiores do que o normal, porque as mudanças climáticas estão aí, e tem que fazer essa água cair lentamente, né, sobre o solo, escoar lentamente, se apropriar dessa água de uma maneira que ela não gere os danos de uma inundação, né, um deslizamento e assim por diante. Eu diria mais, a gente tem condições de ser uma cidade-parque, em que nós vamos conectar todas essas unidades, que nós já temos vários parques, nós temos 11, né, funcionais, alguns mais precários, outros menos, temos 11. E no plano são 22, no plano, né, de urbanização da cidade, são 22 parques, no plano diretor. Então tem muitos parques que não estão saindo do papel e que precisam sair do papel. E mais, há toda a interconexão, a ligação desses parques a partir, por exemplo, dos rios que beiram a cidade, que correm pela cidade, em corredores lineares, em parques lineares, e depois conectar isso dentro do meio urbano com o que a gente está chamando de avenidas-parque. Né? A Avenida Tivoli, por exemplo, é uma ideia de uma avenida-parque. Ela já é uma avenida bastante arborizada, mas as árvores têm que ser bem tratadas, têm que ser bem cuidadas. Não simplesmente se coloca um plano em que qualquer cidadão que olhou para a árvore e não gostou, pede para tirar, ela tira. Ou a qualquer um que queira fazer um estacionamento, queira transformar uma farmácia, tirar uma árvore para aumentar uma vaga de estacionamento, tira. Não pode ser assim. A gente tem que cuidar dessa questão da arborização urbana. E as árvores que vão envelhecendo também, elas precisam de cuidados. Eventualmente, se eu não cuido, elas caem e geram danos, como tem acontecido aí também. Outro assunto importante, candidato, o senhor aqui no debate nosso da Band falou que a cidade precisa passar por uma revolução na educação. O senhor criticou os números das análises, IDEB, enfim. Na prática, o que o senhor pretende com essa revolução? Como fazer, o que modificar para melhorar a educação na cidade de forma prática? Nicolini, o INPE tem um trabalho de extensão muito interessante com algumas escolas em áreas de vulnerabilidade social. Essas escolas, via de regra, são as que têm o menor IDEB, a menor nota do IDEB, tanto escolas municipais quanto estaduais, no caso do ensino médio. E a cidade nunca fez nada por isso. Então, se a gente pegar, inclusive, lá do tempo do Cury, o IDEB médio saiu de 4,19, olha, nota 4, para 4,65 em todo o período. É nada, não avançou nada. Né? IDEB médio, estou falando de toda a cidade. Agora a gente está com IDEB médio de 5,6, é uma nota 5. É ruim, muito ruim. Por isso que eu digo que tem que revolucionar. A gente tem que olhar para isso e talvez a forma de fazê-lo é pegar justamente, priorizar essas escolas que têm IDEB muito baixo e transformar não só a escola, mas todo o seu entorno. Isso passa por uma transformação do entorno. Social, inclusive. Social, e trazer a comunidade a participar desse processo, que ela vai ganhar com isso. A gente influencia os índices de segurança pública se a gente faz isso. Por isso que eu digo que é uma revolução. É você não tratar a educação estanque. Você integrar todas essas políticas, lidar com segurança pública, a questão da ronda escolar, por exemplo, aperfeiçoá-la, trazer a guarda municipal para lidar com essa questão escolar também de uma forma mais contundente, de uma forma mais precisa, lidar com números, né? A gente tem que trabalhar com esses números e temos que olhar para essas escolas e dizer, olha, nós não vamos mais criar subcidadãos. Isso que a gente está fazendo hoje é criar subcidadãos. São pessoas que vão ter muito menos oportunidade que as demais. Candidato, gostaria de ouvir o senhor sobre a situação do transporte coletivo. A licitação não sai, algumas vezes a prefeitura tentou fazer, nessa administração não conseguiu. Fala-se em ônibus elétricos, alugados, frota totalmente elétrica. O senhor é a favor disso? O senhor é a favor de manter esse formato de licitação que a atual administração quer fazer? Ou como destravar essa situação? Nicolini, eu seria o maior defensor de ônibus elétricos se eu falar assim, você é da causa ambiental, você quer a transição energética. Eu seria o maior defensor de ônibus a energia solar, inclusive, se possível. Mas nós temos um problema. O transporte público de São José, ele não está na era da energia da bateria.
ele está na era do atraso, está lá atrás. A gente tem pessoas aqui que levam 1h30 para sair da sua casa e chegar no trabalho. Tem pessoas que levam 2h30. Né? E a gente precisa resolver isso muito mais rápido do que ficar criar soluções megalomaníacas, que inclusive nós nem temos recursos para fazê-las. Vai fazer um financiamento de longuíssimo prazo para arrecadar esse recurso e colocar ônibus elétricos em toda a malha. Quer dizer, não é possível fazê-lo a um custo eficiente, isso é desperdício de dinheiro. E o que fazer? E a gente tem que fazer essas adequações no transporte coletivo para resolver rápido essa questão. Uma das coisas, inclusive a prefeitura já contratou um estudo da FGV em 2019 para 20, que mostrou onde estão os problemas e mostrou como, inclusive, resolver parte deles. Só que ela não resolveu a partir desse estudo, simplesmente deixou por ali e não resolveu. Por exemplo, nós temos hoje, o que esse estudo apresentou, nós temos hoje matriz de origem e destino, que é muito diferente de 20 anos atrás. Hoje você tem, por exemplo, gente que sai lá do Putim e vai para o centro, que é a maior parte, mas você tem um segundo modal, que é a gente que sai do Putim e vai para a Zona Oeste. E eu não tenho uma linha, eu poderia ter uma linha periférica direto da região sudeste para a região oeste. Eu resolveria boa parte desses fluxos e diminuiria muito o tempo de transporte. Ou seja, então a gente tem que mexer na matriz de linhas atual, tem que reorganizar essa matriz de linhas conforme as demandas atuais. Dá para usar inteligência artificial para isso, inclusive. E aí a gente vai otimizar o transporte como ele já está colocado na cidade, fazer a licitação que tem que ser feita imediatamente, e aí sim a gente pode pensar em paulatinamente ingressar com a matriz elétrica no transporte coletivo em São José. Professor Wilson Cabral, candidato à Prefeitura de São José dos Campos pelo PDT. Nosso tempo está esgotado, queria agradecer muito a presença do senhor aqui. Obrigado, boa sorte, até uma próxima oportunidade. Que pena, tinha tanto mais assunto para explorar. Sempre tem, o tempo é sempre curto. Obrigado, professor. Obrigado a vocês.